Olá, aqui é a Helga outra vez e hoje, um dia de verão de 2019, eu estou aqui em frente a um dos prédios da universidade e gostaria de falar sobre um tema que eu penso que a todos nós concerne, já que estamos em um mundo globalizado, e é sobre a Reserva Federal. Você sabia que a Reserva Federal é fruto de uma conspiração, não uma teoria da conspiração, mas uma real conspiração? Se você quer saber mais sobre o tema, fique aí até o final. Bom, essa semana passada, o presidente Trump disse que a Reserva Federal, que é o Banco Central dos americanos, era o problema hoje, atualmente, mais difícil de solucionar para os Estados Unidos da América. Trump, na verdade, estava referindo-se ao aumento da taxa de juros, principalmente em seu governo. Mas a Reserva Federal é um problema muito mais profundo, que remonta ao ano de 1910, 109 anos atrás. Vamos fazer uma viagem ao ano de 1910 e colocar-nos na estação ferroviária de Nova Jersey, New Jersey. Em uma noite muito fria do mês de novembro de 1910, 6 homens se dirigiram à estação ferroviária de New Jersey para subir a um vagão que estava estacionado ali. Esses homens tinham sido orientados a chegarem separadamente, também a não falar com repórteres e também, por último, a fazer de conta que não conheciam-se uns aos outros. O serviço do vagão, os serviçais, os empregados, o porteiro, não deveriam saber os nomes daqueles homens e, portanto, eles só se referiam a si mesmos a partir dos seus primeiros nomes. Naquela noite, eles viajaram e, como o vagão era privado e tinha fora o nome de um destes senhores que se chamava Nelson Aldrich e era senador americano, aquilo chamou a atenção dos circundantes e no destino, que era o estado da Geórgia, a 800 milhas do local da partida, estava reunido um grupo de repórteres de jornais esperando por eles. Quando eles chegaram no destino na Geórgia e desceram, os repórteres se dispersaram, porque lhes foi dito que aqueles senhores eram meramente um grupo de amigos que estavam reunidos para ir a uma ilha chamada Jekyll Island e desfrutar de uma caçada de patos. Então, se dispersaram os repórteres e estes homens tranquilamente se dirigiram a Jekyll Island, a ilha de Jekyll, e durante 9 dias estiveram debatendo sobre um assunto de interesse, de grande interesse dos americanos, sem que a imprensa soubesse. Os serviços particulares daqueles homens, que tinham seus empregados privados, tinham a eles sido dadas férias e tinham sido contratados empregados que não sabiam quem aqueles senhores eram e que a eles só se referiam pelo primeiro nome deles, que era essa a única regra de ouro estabelecida para aqueles dias, 9 dias de reunião. Quando voltaram dessa caçada de patos, que não foi uma caçada de patos, esses senhores conseguiram, no dia 23 de dezembro, eles conseguiram fazer passar uma lei que hoje se conhece como Federal Reserve Act, a Lei da Reserva Federal. Passou no dia 23 de dezembro, plena véspera de festas de Natal. Então aquilo passou despercebido. Em 1935, já 25 anos depois, um daqueles homens
cujos nomes ficaram durante bastante tempo ocultos, um daqueles homens veio escrever um artigo no ano de 1935 no periódico, no jornal The Saturday Evening Post. Nesse artigo ele dizia que se não tivessem mantido o secretismo, o segredo que tinham conseguido manter, aquele ato da Reserva Federal, quer dizer, um projeto de lei que eles estavam elaborando naquelas 9 dias na ilha de Jekyll Island, na ilha de Jekyll, que se chama Jekyll Island em inglês, se não fosse o secretismo, eles não teriam conseguido fazer passar no Congresso americano aquele projeto de lei bancária. Veja bem, 25 anos depois, este homem que se chamava Frank Vanderlip escreveu esse artigo. Aqueles homens eram 6 e tinham uma coisa em comum. Não eram quaisquer homens, eles tinham uma coisa em comum. E era o fato de que todos estavam ligados aos bancos da época. Eu, agora, neste momento, não tenho como dizer o nome de todos, mas 3 deles, ao menos, estavam relacionados com o banco JP Morgan, que na época já era um dos grandes bancos dos Estados Unidos. Né? E vários outros daqueles pertenciam direta ou indiretamente ao sistema bancário daquele momento. Enfim, vou deixar os nomes deles todos aí, para que vocês saibam quem eram. E o importante de tudo também é dizer que um americano patriota, tendo investigado sobre esse assunto, escreveu um livro chamado The Creature of Jekyll Island, a criatura da ilha de Jekyll. Este homem é um senhor que hoje ainda está vivo, tem 88 anos por aí, e chama-se Edward Griffin. É um homem que eu admiro muitíssimo, que tem uma atividade ao longo da sua vida impressionante de investigação e de editorial. Ele mesmo escreveu vários livros, produziu vários filmes sobre diversos assuntos. Sobre a ONU, sobre câncer, sobre a Reserva Federal, e até hoje está aí muito ativo, reunindo-se todos os meses de junho de todos os anos com as pessoas interessadas em escutarem o que ele tem para dizer. Griffin fez uma importante afirmação com relação a toda essa história da Reserva Federal. Ele disse que a Reserva Federal foi criada por esses homens como um cartel que tinha por objetivo maximizar os ganhos do cartel de bancos e também impedir que entrassem novos concorrentes naquele mercado bancário, né? Aqueles 6 homens, eles eram donos de 25% da riqueza do mundo. Né? E se eles se reuniram para fazer uma lei que os beneficiasse, imagine de que riqueza, de que percentual da riqueza mundial eles são donos hoje em dia. Muito mais do que os 25%. E em uma crítica muito afiada, como é típica de Griffin, ele diz o seguinte, que essa Reserva Federal aí presidiu a crise de 1921, a crise de 1929, a depressão de 1929 a 1939, também várias recessões nos anos de 1953, 1957, 1969, 1975, 1981, se eu não me engano, uma segunda-feira negra de 1980 e algo,
cuja vou colocar aí exatamente o ano, não me lembro. E, mais importante do que tudo, essa Reserva Federal esteve por trás também da crise de 2008, que nós todos conhecemos, vivemos na pele, aqui na Europa muito, desde 2007, começou um pouco antes na Espanha, em 2007, mas em 2008 aquele crash mundial chegou a todas as partes, menos ao Brasil, onde o Lula deu uma entrevista dizendo que a onda, né, avassaladora da crise na Europa tinha chegado como uma marolinha no Brasil. Enfim, voltando à vaca fria, como se diz, isso, segundo o briefing, já é um motivo suficiente para que os americanos, e não só os americanos, também o resto da população mundial, que toda é afetada por uma moeda, o dólar, que está sendo manipulada por um grupo de famílias até hoje, pois é um motivo suficiente este aí que se peça a abolição da Reserva Federal Americana. E a partir disso, outros são os motivos que Griffin dá para que se peça a abolição da Reserva Federal. Um deles é que a Reserva Federal, ela estimula as guerras. Estimula as guerras. E isso é terrível, né? A quantidade de vidas que se perde com as guerras é enorme. E outros motivos também ele dá, que agora não estão muito claros na memória, e eu vou colocar aí a parte para que vocês vejam, porque é muito interessante. Com esse vídeo, o que eu quero, agora eu vou terminar, é simplesmente deixar claro para as pessoas que não sabem, a maioria da população nos Estados Unidos não sabe, imagine no resto do mundo, que a Reserva Federal não é reserva, não é federal, quer dizer, não é um banco público, é privado e não tem reserva nenhuma, porque eles produzem dinheiro, eles dão com a mão na máquina de produzir os dólares e vão imprimindo dólares do jeito que eles querem. Vamos terminar por aqui, eu teria muito mais para dizer, mas quero me alongar. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para que você possa receber mais vídeos como este, que são muito informativos. Tchau!